Olá, meu nome é Paulo Moreira, eu sou aluno da Faculdade de Odontologia da UFMG e eu gostaria de aproveitar esse período, de paralisação das atividades acadêmicas, esse período difícil que estamos vivendo com a quarentena, para poder reunir uma série de artigos que são relevantes para a discussão sobre a cimentação adesiva e sistemas cerâmicos, e também poder discutir um pouco sobre as formas de tratamento de superfície e como elas podem influenciar nos modos de falha desses materiais cerâmicos, certo? Só vou compartilhar a tela aqui para que a gente possa começar. Pronto. Então, antes de falar sobre evolução e classificação dos sistemas cerâmicos, eu gostaria de falar de forma introdutória sobre a história desses materiais, já que a cerâmica com finalidade protética na odontologia foi utilizada num período muito recente dentro da história da humanidade. Já que desde o século XI, XII, principalmente na região da China e do Japão, já se compreendiam técnicas de confecção e queima desses materiais, ou seja, já se compreendia o significado do termo cerâmica, que é matéria queimada. Observaram então que uma argila que passasse por um processo de queima, hoje conhecido como sinterização, seria possível então a obtenção de um produto de maior rigidez, impermeabilidade e, dependendo da forma de processamento, até mesmo maior brilho e lisura superficial. A China e o Japão, então, tiveram grandes vantagens comerciais em relação à exportação desse produto. Eles se tornaram, então, no século XVI, os principais exportadores de cerâmicas e porcelanas para a região da Europa. Já que eles começaram a desenvolver as técnicas de queima muito precocemente em relação à Europa, a Europa só foi a dar os primeiros passos no desenvolvimento de uma argila que tivesse características competitivas à argila asiática somente no século XVI. Outro fator importante também foi que na região da China já havia uma argila que proporcionava boas características de queima e autoestética, que eram muito reconhecidas na Europa. Principalmente a porcelana branca chinesa, que ela era valorizada devido à sua maior beleza, clareza e pintura, e também a cerâmica japonesa, utilizada para construção, para materiais de construção, e que podem ser hoje evidenciadas em templos milenários no Japão, que mesmo expostas aos fatores climáticos, elas não apresentam grandes alterações estruturais, ou seja, são cerâmicas muito resistentes, certo? Então, naquele período, reis da região da Prússia e da Saxônia começaram a investir fortemente em cientistas e pesquisadores na tentativa de conseguir uma vantagem ali, uma equiparação, de conseguir produzir uma cerâmica correspondente à cerâmica asiática, certo? E eles apresentaram grande dificuldade, E isso pode ser demonstrado nesse artigo à direita, que mostra os primeiros aditivos e alternativas que eles utilizaram para as argilas, na tentativa então de se conseguir compreender a composição da cerâmica chinesa. A imagem à esquerda é um palácio em Berlim que tem um acervo realmente expressivo de porcelanas brancas chinesas que foram exportadas nesse período do século XVI. Antes de 1774, então, a alternativa que se tinha nesses casos, com essa finalidade protética, era a utilização de dentes de cadáveres, dentes extraídos da própria pessoa, dentes de outros animais e até mesmo dentes confeccionados, esculpidos a partir do marfim do elefante e do hipopótamo, que eram então ou fixados em uma liga metálica ou eles eram fixados com fios metálicos e lâminas de ouro, certo? Como do Chateau relatou em 1774, esses eram materiais que apresentavam péssimas características de biocompatibilidade, por razões até lógicas. São materiais que apresentam alta quantidade de matéria orgânica, alta porosidade e rugosidade superficial, certo? Então ele apresentava forte odor, e péssimas características de biocompatibilidade.
Então, somente em 1700 que eles vieram compreender na região da Europa a composição da cerâmica, na verdade, da porcelana chinesa. Então, eles criaram a primeira classificação que hoje é utilizada dentro da indústria, que é a classificação da utilização do termo porcelana. Eles escreveram como sendo um material de composição triaxial, com um diagrama de fases triaxial. Para ser chamado de porcelana, então, ele deveria conter 3 fases: o quartzo, a caulinita, que é um derivado do caulin, que é uma argila, que não está presente na maioria dos materiais que serão aqui demonstrados, somente em algumas cerâmicas de alta fusão, e o feldspato, que estaria em maior quantidade dentro deste diagrama de fases, devido à sua maior translucidez. Muitas vezes que o termo porcelana é utilizado dentro da literatura, ele é utilizado como um sinônimo de cerâmica. Mas, na verdade, em uma classificação anterior à classificação que a gente utiliza hoje, a partir de 2015, com a classificação publicada, ela diferenciava as cerâmicas vítreas das porcelanas na medida em que a cerâmica vítrea ela deveria passar obrigatoriamente por um processo de ceramização, que é a formação controlada de cristais em uma matriz de uma cerâmica, que então vai ser formada a partir de uma fase de iniciação, enucleação e cristalização. Dessa forma, muitas das cerâmicas que hoje a gente utiliza, elas apresentam cristais que foram adicionados, chamados de dispersão, aumento de resistência e tenacidade por dispersão de cristais, e não por uma formação heterogênea, uma formação controlada, superficial ou interna, provocada, em uma determinada temperatura. Então, os materiais que não poderiam ser considerados nem cerâmicas vítreas e nem porcelanas, eles deveriam, segundo essa classificação, ser então chamados de vidros. Vidros feldspáticos, vidros à base de fluorapatita, vidros leucíticos, mas na verdade esse termo que é aceito dentro da literatura, ele basicamente não é utilizado, certo? Em seguida, uma data importante para a odontologia foi em 1839, em que John Murphy desenvolveu a técnica de aplicação de porcelana sobre folheados de platina. Essa seria então a origem embrionária da metalocerâmica, que foi continuada evolutivamente a esse sistema em 1889, em que Charles Land confeccionou uma inlay com uma cerâmica aplicada sobre lâminas de platina. Ele também publicou um livro sobre os princípios de preparo cavitário para receber esse tipo de restauração. Charles Land, ele também foi um nome muito importante na odontologia, já que ele introduziu e utilizou o ouro, ligas áuricas, como infraestrutura. Na medida em que naquele período objetivava-se a utilização do ouro, já que ele apresenta maior ductibilidade. Então seria possível um brunimento da região de término cervical, permitindo então uma maior adaptação marginal da peça protética. Certo? Em 1940 foi desenvolvido o primeiro forno a vácuo, certo? O forno a vácuo ele foi muito importante tanto para o desenvolvimento da metalocerâmica, naquele período que também passou a ser utilizada, como também no desenvolvimento de uma cerâmica de maior densidade, do desenvolvimento de uma cerâmica que apresentava menor quantidade de porosidades internas. Porque até agora, nesse período, eu estou me referindo a uma cerâmica que era aplicada no sistema pó-líquido, que é um líquido específico da marca ou a água destilada, mas que esse líquido, durante a fase de pré-sinterização, nessa fase de aquecimento prévia à fase de sinterização, ocorre a evaporação desse líquido. Com a evaporação desse líquido, há a formação de porosidades de regiões em que esse líquido estava contido, e então há uma perda de resistência, perda de tenacidade à fratura, já que hoje a gente compreende nos estudos de fractografia que as porosidades e rugosidades elas são um fator de extrema importância no desenvolvimento de iniciação e propagação de trincos. Então, nesse período, isso vai ser demonstrado mais para frente quando eu for descrever as cerâmicas feldspáticas, o forno a vácuo ele teve não só uma importância em relação a isso, mas também na possibilidade de redução da temperatura de fusão, já que haverá ali uma redução da pressão atmosférica, então uma redução da temperatura de fusão. A partir então de 1962, interessante que em 1962 foi publicado no Journal of American Ceramic Society a utilização da
leucita como um aditivo em uma cerâmica feldspática, que ela apresentava, naquele período, duas vantagens que era mais esperada desse cristal, né? É claro que, que esse tipo de cristal, a leucita, ela apresenta uma especificidade muito interessante, apresenta características muito específicas desse cristal comparativamente ao de silicato de lítio, ao silicato de lítio e a outros cristais, certo? Mas basicamente o que se tinha naquela época era a utilização da leucita com a finalidade de aproximar o coeficiente de expansão térmica linear da cerâmica de cobertura com a infraestrutura, que ocorria nesse período para reduzir as tensões induzidas termicamente, as tensões residuais induzidas termicamente. Né? E também ao fato de que ela poderia reduzir a temperatura de fusão, né? Já que um problema que se tinha é que as cerâmicas passavam por um processo de queima que era uma temperatura maior do que a temperatura de fusão da infraestrutura, né, metálica. Então o que acontecia era uma deformação térmica, um creep flexural, que acarretava em uma não adaptação da peça. Então, a partir da década de 80, começaram a ser desenvolvidos alguns sistemas na tentativa de substituir a necessidade de uma infraestrutura metálica. Mesmo que a gente compreenda as metalocerâmicas hoje como sistemas muito bem sucedidos na odontologia, com uma sobrevida de 94% em 5 anos, com 1% de falha ao ano, são sistemas que evidentemente apresentam limitações estéticas importantes, como por exemplo a região com a cinta metálica na região cervical, que hoje a gente compreende a sua necessidade para uma espessura mínima de material, de resistência do material metálico e também para o suporte adequado da estrutura de cobertura, da integridade marginal da peça protética. Mas ele apresenta, além disso, uma necessidade de uma porcelana, de uma opacidade elevada, principalmente na região cervical, para mascarar a infraestrutura metálica e também com uma saturação mais alta para compensar a maior reflexão de luz causada por um material mais opaco. Então, a partir daí, começaram a ser desenvolvidos alguns sistemas chamados inicialmente de cerâmicas, ou seja, uma cerâmica de infraestrutura que apresentaria maior resistência devido à maior quantidade de óxidos metálicos e metais de transição e fase cristalina, que iria receber então uma cerâmica de cobertura que apresentaria uma baixa quantidade de cristais, baixa quantidade de carga de cristais, e que poderia então aumentar as caracterizações para a mimetização adequada dos dentes adjacentes. Certo? Então, em 1983 foi desenvolvido o sistema Inceran, inicialmente com o sistema Inceran alumínio e depois com o sistema Inceran zircônia, e o sistema Spinelli de magnésio alumina, chamado de Spinel. O Spinel ele era indicado principalmente para a região interior, porque comparado com as outras infraestruturas porosas, eles apresentavam uma maior translucidez, 30% a mais de passagem de luz, mas consequentemente ele seguia aquele binômio da odontologia, resistência estética, translucidez, e ele acabava tendo uma resistência menor. Certo? Eles eram sistemas que eram confeccionados sob um troquel, que então ele compensava a contração de sinterização, porque formava um sistema poroso que passava por uma densificação, por uma infiltração de um vidro de baixa viscosidade devido à presença do lantânio naquela fase vítrea. Certo? Em seguida, com essa mesma proposta de infraestrutura mais resistente, começou a ser desenvolvido o sistema em 1993, um sistema de zircônia e alúmina densamente sinterizados, o sistema Procera. Eu compreendi o sistema Procera como um tipo de escaneamento mecânico de um troquel com dimensões aumentadas para compensar a contração de sinterização. Certo? Durante esse período também, no desenvolvimento dessas infraestruturas cerâmicas, foram desenvolvidas também cerâmicas mais reforçadas, que conseguiriam até apresentar uma maior translucidez, que seria então em 1984 a mica da Gicor, que passava por um processo de ceramização, ou seja, uma cerâmica que a gente poderia chamar de cerâmica vítrea, já que ela passava, já que através de um tratamento térmico havia a formação de 70% em volume de cristais de tetracílica fluórmica. Certo? Em 1990
então foi desenvolvido o Empress, com 34% em cristais de leucita. Conseguiu-se aí, então, um sistema de maior resistência, sem que houvesse uma perda de translucidez, já que o índice de refração da leucita é muito próximo ao índice de refração do feldspato, sendo o feldspato 1,53 e a leucita 1,51, na verdade 1,515, é mais próximo ainda, né, do que o de silicato de lítio, por exemplo, que seria 1,6, né? Então, em 1998 foi desenvolvido então o Empress 2, que seria então uma cerâmica vítrea com 70% em volume de cristais de silicato de lítio, um cristal mais alongado que apresentava outra interação intercristalina, outra forma de interação que acabou resultando em uma cerâmica que apresentava inesperadamente, em um primeiro momento, uma menor abrasividade ao dente antagonista. Né? Esperava-se o contrário na medida que os cristais de leucita apresentam um tamanho menor e uma forma um pouco menos afilada, uma forma mais arredondada, né? Geralmente com o tamanho de 1 micrômetro, né? E os cristais de silicato de lítio sendo 3,3 micrômetros em média. Há uma variação que vai depender da forma de cristalização, certo? Então, a partir dos anos 2000, começou a haver uma tendência pela compreensão por parte da indústria, a partir das evidências clínicas e laboratoriais, de que os sistemas bilaminados, multicamadas, cerâmicos, principalmente se tratando do sistema de zircônia como infraestrutura, com uma cerâmica de cobertura, uma cerâmica feldspática, havia uma série de problemas resultantes da região de interface, que é uma região muito conflituosa, principalmente se tratando de tensões residuais, tensões de tração residuais, resultantes de um processo de resfriamento. Né? E uma série de outros problemas, principalmente relacionados ao shipping e delaminação. Né? Então eles notaram a necessidade de redução da interface. A interface na odontologia sempre foi e é um problema, principalmente se tratando da interface adesiva. Então houve uma tendência, e ainda há essa tendência, de redução de interfaces com a introdução de sistemas que poderiam ser usados de forma monolítica. Né? Tanto com o desenvolvimento do silicato de lítio para o IMEX, né? Tanto com o desenvolvimento de um cristal ainda menor que participa da fase da formação do disilicato de lítio, que seria o silicato de lítio, né, que tem o seu crescimento ali limitado devido à quantidade de 10% de zircônia, né, uma proposta aí a ser colocada ao lado, por exemplo, do silicato de lítio. O desenvolvimento também de uma zircônia que poderia ser utilizada como full contour, né, como monolítica, e que para isso necessitava de maior translucidez. Então diversas estratégias foram utilizadas, como redução do tamanho dos cristais, redução da quantidade de alúmina ali presente, uma tentativa de edição maior de ítria para uma estabilização da fase em uma fase cúbica, mas isso resultou, né, em uma consequente perda de resistência, mas é um material que continua a ter uma resistência muito grande, principalmente se tratando de uma cimentação adesiva e uma cimentação que vai permitir um diferente desempenho mecânico quando comparado aos testes que vão ser aqui mostrados. E também o desenvolvimento de cerâmicas híbridas, cerâmicas com um infiltrado polimérico ou de maior carga cristalina e maior carga de fase vítrea ou de zircônia, certo? Que são hoje novas alternativas para serem utilizadas para um sistema CAD/CAM, certo? Em relação à classificação, eu prefiro utilizar a classificação de 2015, né, uma classificação de fácil compreensão, autoexplicativa, e que ela vai dividir, então, se subdividir em 3 categorias, que seria a composição, processamento e sensibilidade ao condicionamento com ácido hidrofluorídrico. Então, em relação à composição, as cerâmicas de matriz vítrea são as cerâmicas que apresentam uma fase maior daquela que seria o material que foi primeiramente utilizado como cerâmica na odontologia, que seria uma cerâmica feldspática, na verdade, uma forma do feldspato mineral não cristalina, ou seja, uma fase amorfa que não apresenta uma repetição de padrões e formação padronizada de ligações interatômicas que são
características esperadas de uma forma cristalina. Então, na verdade, ela não era uma forma cristalina. Então, essa é a chamada de uma matriz vítrea. Uma matriz formada por esses ortosilicatos, né, esses silicatos que se ligam a 4 oxigênios e que vão formar essa matriz de ligações covalentes com o oxigênio, certo? Quando se utiliza o termo cerâmicas, quando eu me refiro a cerâmicas reforçadas, são cerâmicas que vão receber o nome dos cristais de reforço, como a leucita, o de silicato, então, que vão apresentar uma crescente em resistência e uma perda consequente de translucidez. Né? Essa perda de translucidez ocorre expressivamente no caso das cerâmicas policristalinas, como alúmina e zircônia estabilizada, e hoje a zircônia estabilizada, né, densamente sintetizada, estabilizada por Hydra, ela basicamente tomou o lugar da alúmina e de outros sistemas de infraestrutura, né, e hoje ela já está disposta em sistemas de maior translucidez. Certo? São sistemas que não são sensíveis ao ácido hidrofluorídrico, porque basicamente a interação e condicionamento com o ácido hidrofluorídrico ela ocorre na presença do silício, ou seja, da ligação do silício com o oxigênio. Porque o que acontece é que o flúor, sendo um elemento mais eletronegativo em tabela periódica, ele apresenta uma formação de uma ligação com o oxigênio mais estável do que o próprio silicato, ou seja, silício e oxigênio, formando assim o tetrafluoreto de silício, que é uma molécula, uma forma mais estável do que o silicato. Então, ele vai ser as cerâmicas que apresentam uma maior fase vítrea, uma maior quantidade de silício, elas vão ser então mais susceptíveis a condicionamento ácido hidrofluorídrico. Já as cerâmicas de matriz resinosa, também chamadas de cerâmicas híbridas, na verdade, elas podem ser consideradas como resinas compostas de maior quantidade de fase inorgânica, tanto com a sílica e a zircônia, e também como uma outra subcategoria, que seria a Polymer Infiltrated Ceramic Network, que nada mais é do que uma estrutura tridimensional, né, em net shape, em uma estrutura de rede, em uma grade, que vai receber um infiltrado polimérico e assim apresentar uma maior resistência do que as cerâmicas, as resinas com conteúdo de carga disperso. Então, em relação à forma de processamento, a condensação pós-líquido, estratificação pós-líquido, é uma forma de processamento que utiliza um pó cerâmico, né, que é manipulado com a água destilada ou com um líquido específico e é então aplicado com um pincel sobre um trocel refratário, sobre uma infraestrutura de silicato de lítio, zircônia, alúmina ou uma liga metálica, e que então é uma das formas de processamento que vai aceitar o maior número de massas distintas de cerâmica, ou seja, vai permitir uma estratificação mais complexa, mais permitindo maior número de detalhes e caracterizações, ou seja, indiscutivelmente na odontologia, essa é a forma que tem uma maior capacidade de mimetização da estrutura dentária natural, certo? E ao mesmo tempo é uma das formas mais complexas e que vai exigir maior experiência e habilidade do ceramista, certo? E por isso apresenta um valor elevado também, certo? Hoje em dia existe uma discussão, né, em relação ao limite da resina composta e das cerâmicas, ou seja, uma discussão, um debate em relação à indicação desses dois materiais, né? Mas uma coisa que é muito interessante quando a gente compara esses dois materiais, a aplicação e estratificação com a cerâmica feldspática e uma estratificação com a resina composta, por exemplo, é que a resina composta, com estratificações mais simples, ela tende a ser mais resistente e menos susceptível à formação de bolhas e interfaces. Ou seja, uma estratificação extremamente complexa, principalmente na região incisal, com muitas caracterizações e muitas massas de resina, isso faz com que essa região incisal seja mais susceptível ao lascamento e fratura, certo?
Já a cerâmica feldspática, pelo contrário, ela vai passar por um processo de sinterização. E por sinterização, o termo sinterização significa união de partículas, a fusão de partículas e formação de um corpo único coeso. Então é a tendência que esse material, quando sinterizado, quando essa queima ocorre em um forno a vácuo, o que ocorrerá é o menor número de bolhas e porosidades, certo? Já a prensagem sob calor, a prensagem isostática, ela vai utilizar a técnica da cera perdida, ou seja, a partir de um enceramento, que pode ser feito de forma digital, analógica, com uma cera ou com a impressão de um polímero, será possível então a inclusão desse padrão de cera em um revestimento refratário conectado a um sprue, a um conduto de alimentação para a passagem então da cerâmica. Esse conjunto será então levado para um forno de anéis, né? Vai haver uma variação em relação ao protocolo de queima da resina e da cera, mas para que ocorra então dentro do forno a evaporação e a perda daquele padrão de cera e então a formação de um molde para que quando esse anel for levado a uma prensa, né, com uma pastilha e colocação de um êmbolo, será então feita a prensagem propriamente dita, ou seja, a cerâmica vai ocupar aquele molde criado pelo enceramento, compensando a contração de sinterização dessa prensa, certo? Já a usinagem auxiliada pelo computador, né, ou melhor, usinagem e design auxiliado pelo computador, é uma técnica, é uma forma de processamento que eu vou aqui dividir em 3 setores, né? Um primeiro setor responsável pelo escaneamento, que pode ser um escaneamento intraoral ou um escaneamento de bancada em laboratório, que vai poder escanear um modelo de gesso ou uma moldagem intraradicular, por exemplo. Um outro setor responsável pela confecção da restauração, já com um arquivo pronto do preparo cavitário, né, e do escaneamento. E um outro setor, o terceiro setor, responsável pela usinagem de blocos cerâmicos ou blocos em resina. Basicamente, todos os materiais que nós temos hoje para outras formas de processamento, também há uma versão para ser utilizado com o sistema CAD/CAM, certo? Em relação à sensibilidade ao ácido hidrofluorídrico, basicamente, bem resumidamente, as cerâmicas de matriz vítrea são sim sensíveis ao ácido hidrofluorídrico devido a essa sensibilidade dos silicatos, de modo geral, em relação ao ácido hidrofluorídrico. As cerâmicas policristalinas, elas são resistentes a esse ácido, por isso necessitam de formas alternativas para a promoção de um imbricamento micromecânico e de uma condição de união química, certo? Já as cerâmicas de matriz resinosa, curiosamente, elas vão apresentar uma variação muito grande, pois, devido à variação da fase inorgânica, haverá também a variação da sensibilidade ao ácido hidrofluorídrico. E também uma variação em relação à afinidade e possibilidade de uma ligação siloxano com o silano, certo? Então, dependendo de qual for a fase cristalina, a fase vítrea, a fase inorgânica dessa resina, dessa cerâmica de matriz resinosa, vai variar também a sua sensibilidade ao ácido hidrofluorídrico, certo? Então, a cerâmica feldspática é a primeira a ser apresentada, porque ela vai apresentar uma fase do feldspato que vai compor também a matriz de outras cerâmicas, de outros sistemas cerâmicos, né? Ela é composta basicamente por uma fase do feldspato mineral não cristalino, ou seja, que não apresenta uma orientação cristalográfica, e por isso eu me refiro a uma repetição de padrões, ou seja, uma repetição e uma ordenação de ligações interatômicas padronizada, né? Então, ela é uma matriz que vai apresentar um compartilhamento e formação de ligações covalentes com o oxigênio e outros silícios, que irá formar então uma matriz chamada de matriz amorfa, ou também sílica fundida, certo? Ela tem uma grande quantidade de sílica e por isso ela vai ser muito sensível ao ácido hidrofluorídrico, pela formação de sais, produtos
subprodutos do condicionamento, como por exemplo tetrafluoreto de silício e o hexafluorsilicato e tetrafluorsilicato. Ele vai apresentar também o alumínio e o potássio, né, já que ele é formado ou por uma fase de um feldspato mineral, um feldspato potássico ou um feldspato sódico, ou os dois juntos. E dependendo da quantidade desse elemento, será possível a formação de alguns cristais, que também são potássio alumínio silicatos, como por exemplo a sanidina cúbica ou a leucita tetragonal, certo? Que poderão aumentar a resistência desse sistema, ou no caso da leucita, ajustar o coeficiente de expansão térmica linear da cerâmica feldspática, porque o coeficiente da leucita é próximo de 20. Por quê? Quando ela chega a uma temperatura de 625 graus, há uma transformação de fase para uma fase tetragonal para cúbica. Essa transformação de fase faz com que a leucita ela tenha um aumento volumétrico de 1,2%. Então, ela faz com que haja um grande aumento desse coeficiente de expansão térmica da cerâmica feldspática, que é próximo de 8. Então, esse ajuste vai fazer com que haja uma adequação em relação à infraestrutura e, então, a redução das tensões residuais induzidas termicamente, as tensões de tração, que são muito deletérias para esses sistemas. Eu vou explicá-las daqui a pouco, certo? A leucita também tem uma finalidade de redução da temperatura de fusão e redução de viscosidade desse sistema. E no caso das cerâmicas, por exemplo, as cerâmicas blocos cerâmicos que apresentam uma fase cristalina de sanidina cúbica, por exemplo, como a Vita Mark II, em um bloco para o sistema CAD/CAM, ela vai conseguir até um aumento de resistência flexural para 135 MPa, em um teste de resistência flexural biaxial. No caso da cerâmica feldspática aplicada com a técnica de estratificação pó-líquidos, técnica de condensação sintetização, ocorre, então, ela apresenta, na verdade, uma resistência flexural de 70 a 120 MPa, tá? Uma resistência muito baixa em relação aos outros sistemas, mas mesmo que ela apresente uma baixa resistência flexural, uma baixa tenacidade de fratura, uma tenacidade de fratura de 0,75, que é muito menor do que a tenacidade de fratura de outros sistemas mais resistentes, sistemas reforçados, ela vai apresentar até uma boa longevidade, até uma taxa de sobrevida de 94% em 12 anos. Isso quando cimentada em esmalte, né, que é um substrato que, além de apresentar uma melhor estabilidade de adesão, né, uma adesão hidrofóbica, principalmente quando se trabalha com sistemas adesivos de 3 frascos ou de 2 frascos, em que a resina fluida, a resina hidrofóbica, está em um frasco separado, permitindo então a promoção de uma estrutura de uma interface de união mais hidrofóbica, há uma alta estabilidade de união, e também considerando que o modo de elasticidade do esmalte é 5 a 8 vezes maior do que o da dentina. Né? A dentina, essa variação de modo de elasticidade vai variar dependendo do nível de mineralização da dentina. Mas isso faz com que a resistência e longevidade desse material, quando cimentado em regiões de baixo estresse oclusal, como indicação para facetas, laminados cerâmicos, fragmentos parciais, cobertura de infraestruturas, onlays e inlays, né, ele possa ser um material que apresente uma boa longevidade e boa previsibilidade, certo? Essa, então, é a matriz tetraédrica de silício, com esse silício, que é o cátion central, que vai se ligar a um oxigênio, a 4 oxigênios. Esses oxigênios, para estabilizar em valência, vão fazer uma outra ligação com o silício e vão formar essa malha, né, essa rede de sílica, que não apresenta uma orientação cristalográfica, apresenta ligações aleatórias, e que ela vai apresentar, então, cátions alcalinos, íons alcalinos, que irão, então, desestabilizar essa matriz e reduzir a temperatura de fusão. Certo? O oxigênio não estabilizado, o quarto oxigênio aqui ligado, ele vai formar a ligação com o hidrogênio, formando uma hidroxila. Essa hidroxila vai ser responsável pela formação de uma superfície dessa cerâmica, superfície de cimentação, que apresenta uma maior hidrofilia. Uma superfície hidrofílica que, então, quando ela receber a silanização ou a aplicação de um adesivo, o que vai ocorrer é que
haverá uma formação de uma reação química, uma união, né, uma reação química de condensação, desidratação entre a hidroxila do silanol do silano com o silanol dessa superfície e que vai formar então uma estrutura hidrofóbica. Então, a hidrofobia de uma superfície silanizada, de uma superfície já com um adesivo, ela indica uma eficiência de união, uma eficiência química desse agente de união, certo? O conceito de união formado pelo silano, né, protagonizado pelo silício, ele é didaticamente dividido em três regiões, na verdade duas regiões moleculares, né? Uma região aqui à esquerda é responsável por uma ligação orgânica, uma ligação de carbono, uma copolimerização realizada por um grupo organofuncional, que irá então ser dependente de uma fase de fotoiniciação, fotoiniciação, formação de um radical livre. Esse radical livre então irá formar uma ligação para sua estabilização e em seguida a formação na outra extremidade desse metacrilato de um outro radical livre, isso no caso dos metacrilatos presentes nas resinas, cimentos e adesivos. Então, esse outro radical livre será responsável por dar continuidade ao processo de polimerização em cadeia, certo? Essa região intermediária, formada por esses hidrocarbonetos aqui, em R, né, um spacer, né, uma ligação entre o grupo organofuncional com o silício. Esse silício, então, será responsável por uma ligação com o silanol, presente aqui na nossa matriz hidrofílica, na nossa superfície hidrofílica da cerâmica de matriz vítrea, certo? Para que ele crie essa ligação através, né, de uma reação de condensação, de desidratação, formando siloxano, é necessário que esse grupo alcóxi aqui, esse grupo metil ligado a esse oxigênio, formando o grupo metóxi, seja então substituído por uma hidroxila. Para isso ele deve ter acesso a uma molécula de água. Para que ele tenha acesso a essa molécula de água, ele vai depender de alguns fatores. O primeiro deles seria o tamanho desse hidrocarboneto aqui, né? Se ele for um grupo maior, como por exemplo o butil e o propil, ele vai ter uma tendência de impedir o acesso à água, tendo uma menor eficiência de hidrólise. Outro fator importante também é que, como o silano estará dissolvido no cosolvente, que normalmente é o etanol, na medida em que se aumenta a hidrofilia do cosolvente, no caso, os cosolventes, o etanol e a acetona, eles têm uma finalidade de ser mais miscíveis à maioria dos monômeros, enquanto a água tem uma afinidade pela superfície hidrofílica da dentina e uma capacidade de ereção das fibrilas colágenas colabadas. Esses cosolventes, então, eles deverão apresentar uma maior hidrofilia para que eles possam isolar moléculas de água fora desse hydrogen bulk state, que seria o estado dessas moléculas de água estabilizadas ali por ligações de hidrogênio, certo? Na medida que se aumenta essa hidrofilia, né, há um aumento também de eficiência de hidrólise. Outro fator que induz a essa formação e essa reação de hidrólise é a temperatura e o pH do meio. O aumento da temperatura aumenta a velocidade desse processo, certo? Isso faz com que muitos estudos já tenham sido publicados estudando o heat treatment, né, o tratamento do silano com um jato de ar aquecido ou até outras formas, né, também, como por exemplo colocar essa superfície silanizada dentro de uma estufa, a utilização do secador de cabelo, aplicação do silano um período antes da cimentação, né? Mas não existe consenso ainda, mas existe a tendência de que existe uma menor eficiência desse protocolo adicional de aquecimento do silano quando esse silano apresentar uma menor quantidade de água, menor que 30% de água, e não apresentar o MDP. Aí ele vai ser mais eficiente e vai ter uma significância estatística maior nesses estudos, eu acredito. Mas o que acontece aqui é que existem duas formas comerciais então desse produto em relação à hidrólise.
um produto pré-hidrolisado de um frasco único, ou seja, ele é um produto que já vem hidrolisado, ele só deve ser simplesmente aplicado, né? Esse silanol, já que participou desse processo de hidrólise, ele vai ser estabilizado em um pH em torno de 4, né? 4,5, irá então impedir, teoricamente, que não houvesse essa formação de siloxano. O que acontece é que há uma desidratação espontânea dessas moléculas de silanol, formando o siloxano, formando um oligômero. É o contrário do que a gente deseja. Na verdade, a gente quer que essa ligação siloxana seja feita entre o trimetoxicilano e a nossa superfície, né, o silanol presente na superfície aqui da nossa cerâmica. Né? Então, o que acontece é a inativação desse silano. Já a segunda forma seria um silano de 2 frascos, em que um segundo frasco, que contém normalmente o ácido acético, ele vai ser responsável por ativar essa reação. Eles devem ser misturados, então, antes da aplicação, certo? Então, a gente compreende que o silano de um frasco apenas ele tem uma validade menor. Né? Ele tem uma validade menor por ocorrer esse tipo de ligação. Né? Então, eu considero que a aplicação do silano ela não pode ser substituída, como algumas empresas afirmam, que pode ser utilizado somente um sistema universal. Né? O sistema hidrofóbico de adesivos, os sistemas não simplificados ainda são mais previsíveis e apresentam menores incompatibilidades dentro do seu único sistema, apresentam uma menor sorção de água, maior estabilidade de união, certo? E o silano deve ser sempre aplicado, mesmo com a aplicação de um adesivo, que pode ser desde a quinta geração, quarta geração, até um adesivo universal. Aqui uma imagem esquemática mostrando a ligação siloxano entre esse trimetoxicilano, né, esses 3 grupos metóxicos que vão formar, né, 3 ligações covalentes com a superfície dessa cerâmica, que é uma superfície hidrofílica por conta da hidroxila, né, e tanto o silano e o MDP que vai preencher esses espaços, essas irregularidades, reduzindo a energia de superfície, e o silano, que irá então substituir essas hidroxilas por ligações siloxano, eles vão fazer com que o ângulo de contato, o grau de molhamento seja menor. Então isso é demonstrado nos estudos como apresentando uma superfície pós-silanizada como uma superfície mais hidrofóbica. Né? Então a hidrofobia geralmente ele é um bom indicativo da eficiência do silano. Mas é claro que alguns monômeros hidrofóbicos presentes nos adesivos, eles vão acabar alterando essa compreensão de hidrofobia relacionada à eficiência do silano. As cerâmicas feldspáticas, por serem cerâmicas com uma baixa tenacidade à fratura, elas são cerâmicas que vão ser muito susceptíveis a tensões de tração. O grande problema é que geralmente as tensões que aparentemente durante a oclusão são tensões compressivas axiais, elas se decompõem em tensões de tração. E como Ewing bem descreveu em 1950, esses materiais friáveis que, quando colocados em uma situação de tensão de tração, há uma deformação, ou seja, ruptura em uma região de superfície, que haverá então, né, já que a ruptura seria um alívio de uma tensão que seria uma tensão que estava estocada como uma energia elástica, e ao se romper, ela passou a ser estocada como uma energia de superfície, né, como uma ruptura. Ou seja, houve ali um alívio. Né? Então, o que acontece... Deixa eu ligar aqui o celular. O que acontece é que há, então, uma concentração de tensão na ponta de trinca. Né? Então, a grande discussão, uma coisa muito interessante da gente avaliar, é que, geralmente, a resistência das cerâmicas feldspáticas, as cerâmicas, de modo geral, elas são avaliadas com o ensaio flexural. Né? Ou o ensaio flexural biaxial, que se assemelha a esse desenho que eu fiz aqui. Quando eu fiz esse desenho, eu nem tive interesse de fazer um biaxial, mas acabou ficando como um ensaio biaxial. Tá? Ou também um ensaio com uma barra sustentada por 3 esferas.
né? O que acontece é que existe uma diferença em relação à estrutura cimentada e à estrutura, então, a estrutura cerâmica quando colocada dentro desse ensaio, porque nesse ensaio há uma tensão flexural, ou seja, uma tendência de flexão, uma tendência de dobramento. Se a gente imaginasse um material plástico elástico, haveria o dobramento dessa estrutura e não a ruptura, né? O gráfico, então, de alívio de energia dos materiais friáveis de maior dureza e maior modularidade são diferentes por conta disso. Há uma ruptura, ou seja, um alívio, uma taxa de alívio brusca, né, dentro desse gráfico. Mas o que acontece aqui é que na região do idetador, na região da tensão em newtons ou da pressão em megapascal aqui desse idetador de forma perpendicular à estrutura, ocorre uma tensão de compressão. E eu não me importo aqui com essa região, porque as cerâmicas têm um ótimo comportamento em situação de tensão de compressão. Né? A tensão compressiva geralmente é até mesmo uma tensão protetora, porque no estudo de fractografia, no estudo de acúmulo de danos, de análise de falhas, as tensões compressivas tendem a ser antagonistas às tensões de tração e elas vão compensar assim, protegendo essa estrutura. Então, essa superfície aqui não me preocupa. O que me preocupa é a região oposta, em que há a tendência de expansão. Haverá então uma tração interatômica, uma tendência de expansão e formação dessa trinca, certo? Quando essa estrutura então está cimentada de forma uniforme ou um teste de resistência que apresente uma sustentação, por exemplo, em testes com ensaio com um corpo de prova anatômico, né, com uma infraestrutura de zircônia, por exemplo, o que acontece é que há uma redução de tensão, de tensão flexural, uma redução da tensão de tração nessa região, e a tendência é que essa tensão flexural, essa situação flexural, se transforme em uma tensão compressiva, que é o que a gente busca. Então vejam a imagem aqui à esquerda. Nessa opção aqui de cima, nós temos uma cerâmica feldspática, 72 gigapascal, sustentada por uma infraestrutura de zircônia, por exemplo, que tem esse maior módulo de elasticidade. É interessante que nos estudos de fractografia, eles mostram que geralmente a ruptura, a região de fratura, não ocorre nessa região. Porque a tendência de que, como essa infraestrutura é mais dura, apresenta uma dureza Vickers maior e uma dureza e um módulo de elasticidade maior, é que não haja uma deformação semiplástica e não haja uma deformação flexural. Então a tensão aqui nessa região de presença do idetador vai ser majoritariamente uma compressão simples. E nesses estudos, a região de fratura geralmente ocorre numa região axial ou axiopulpar, em que há decomposição dessas tensões para uma tensão de tração. Isso é interessantíssimo, né? Quando os ensaios utilizam um corpo de prova anatômico, né? E nesse segundo caso aqui abaixo, quando você tem o oposto, ou seja, uma infraestrutura de modularidade menor, o que há é a tendência de que nessa região haja a formação então de uma tensão de tração aqui na região oposta. Ou seja, essa imagem aqui de baixo, ela vai ser uma representação dessa imagem biaxial aqui à direita. Nos estudos que utilizam, por exemplo, um substrato que apresenta modularidade próxima da dentina, eles vão mostrar uma formação de fraturas de radial cracks, isso é muito interessante, que são formados a partir de uma pequena deformação aqui nessa região e que, olha que interessante, esses radial cracks não necessariamente vão se formar na região de contato com o idetador. Eles têm um distanciamento. Então, nas imagens tem uma pequena distância e depois a formação desse campo hertziano, desse campo de tensão de tração, certo? Ou seja, não necessariamente é uma fratura que iniciou de uma crack propagation, de um crack initiation, né? De uma falha iniciadora de trincas e de propagação de trincas na região de superfície, certo? Então, quanto maior for o módulo de elasticidade dessa infraestrutura, quanto maior for o módulo de elasticidade do substrato, por exemplo, o esmalte, que apresenta um módulo de elasticidade 8 vezes maior do que o da dentina, ele vai ter uma redução das tensões de tração presentes nesse corpo, que são tensões extremamente deletérias, certo? Nessa situação à direita, mostra o teste que avalia, né, a taxa de alívio por abertura de trinca
com uma tensão de tração aqui perpendicular ao eixo de propagação da trinca. Então, a tendência dessa crack initiation, dessa falha iniciadora de trinca, se tornar uma propagação de trinca, né, ela vai variar de acordo com a geometria da trinca, de acordo com o tamanho da trinca e com o eixo de curvatura do entalhe interatômico, né? Do entalhe interatômico não, da ponta da trinca, certo? Então, na tentativa de aumentar a tenacidade, a fratura dos materiais, a adição de cristais com uma forma de dispersão aditiva de cristais ou por um processo de ceramização, formação controlada de cristais, por exemplo, de silicase, leucita, ou até mesmo, no caso da zircônia, irão então impedir a propagação dessa trinca. Quando essa trinca, por exemplo, se choca com outra trinca, com uma bolha, pode haver estabilização dessa trinca. Mas em algumas microscopias, como essa aqui, que mostra uma superfície de uma cerâmica com baixa quantidade de fase cristalina, esse cristal aqui, número 1, né, ele foi incapaz de impedir a propagação dessa trinca. Isso é uma imagem comum que eu encontrei também em alguns estudos mostrando o sistema em cerão, os sistemas que apresentavam cristais ou partículas de alúmina, e que essas partículas elas não conseguiam impedir a propagação de trinca. O que acontece é que geralmente o aumento da tenacidade ele é acompanhado com o aumento do tamanho dos cristais e aumento da concentração de cristais também. Então, por exemplo, no caso da zircônia, na tentativa de desenvolver uma zircônia de maior translucidez, houve a redução da sua partícula. E com isso, a redução da tenacidade à fratura, perda de resistência flexural. Por exemplo, o disilicato tilítico geralmente apresenta um cristal maior, um cristal needle-like, que apresenta um entrelaçamento entre esses cristais, ele tende a apresentar uma maior tenacidade à fratura do que, por exemplo, situações em cerâmicas com cristais de outra geometria e cristais menores tendem a ter uma menor resistência, uma menor tenacidade à fratura. Esse artigo publicado no Journal of Prosthetic Dentistry, ele ilustra muito bem, né, a formação de falhas iniciadoras de trincas. Ele avaliou a perda de resistência de uma cerâmica feldspática com a utilização, com o condicionamento com ácido hidrofluorídrico em diferentes concentrações. E o que mais me chamou a atenção nesse artigo foi que 100% das fraturas causadas quando houve a aplicação da força, elas foram causadas, durante a avaliação da fractografia, da análise fractográfica, que elas foram originadas de uma irregularidade causada pelo ácido hidrofluorídrico que não estava ali pré-existente e que não foi envolvida pelo cimento. Sendo assim, não haveria uma dissipação de forças imediata ali com o cimento, já que haveria uma bolha de ar naquela região. O que acontece então é que aí inicia uma discussão em relação à viscosidade do cimento. Acontece que para o desenvolvimento de um cimento, um ângulo de contato menor, um maior molhamento, é necessária a utilização de monômeros de baixo peso molecular, que consequentemente vão apresentar uma maior contração de polimerização. E a analogia que se faz é que, por exemplo, esses metacrilatos, como por exemplo o metilmetacrilato e o TEG-DMA, eles teriam que percorrer uma distância maior entre si para a formação de uma ligação orgânica, uma formação de uma copolimerização. Então, para então reduzir essa contração de polimerização, é necessário então adicionar alguns metacrilatos de maior peso molecular, como o uretano de metacrilato, o BGMA, que consequentemente vão aumentar a viscosidade desse material. Então aí também há uma discussão em relação à utilização de um adesivo, principalmente um adesivo de 2 frascos, ou de 3 frascos, em que se tem o adesivo, a fase hidrofóbica separada, os metacrilatos de maior hidrofobia que podem ser aplicados separadamente. E também da utilização, por exemplo, de um sistema simplificado, um sistema universal, que acredito que existe uma preferência na utilização de adesivos de 2 passos, principalmente nessas situações, pelo fato de que ele vai apresentar menores incompatibilidades dentro do seu próprio material, incompatibilidades entre monômeros, entre hidrofobia, hidrofilia,
pH, e então uma maior estabilidade desse adesivo. Mas um artigo publicado também no Journal of Prosthetic Dentistry ainda nesse ano, ele fez uma revisão de literatura mostrando que a utilização de um adesivo não aumenta a força de união. Mas um artigo publicado em 2010 na Operative Dentistry, né, pelo Lucas Naves, ele avaliou e demonstrou o aumento de resistência desse material quando ele era cimentado com um adesivo, né? E o Marcelo Giannini, também professor da faculdade de Piracicaba, Unicamp, ele demonstrou, né, com um artigo que foi muito interessante essa metodologia que eles utilizaram, porque eles utilizaram os pigmentos e eles demonstraram que quando o adesivo ele era polimerizado juntamente com o cimento, havia uma interação, uma mistura entre esses dois componentes. Isso poderia indicar, então, um aumento da força de união, e ele demonstrou isso por exemplo, em túbulos dentinários, em que ele avaliava uma mistura desses dois materiais. Mas eu avalio que dessa forma, que a utilização de um adesivo é um passo, então, opcional, mas necessário com a cimentação com resina composta termicamente modificada, certo? E também considero como essencial a silanização, já que alguns fabricantes colocam que não seria necessária a aplicação do silano, já que esse adesivo universal simplificado também seria um primer universal que apresentaria um silânio e um MDP, um metaquiloiloxidecil de hidrogênio, que já seria suficiente. O problema é que a estabilidade desses monômeros em estruturas simplificadas ela é menor. Tá? Então, é necessária a utilização ainda da silanização. Então, Gressler e colaboradores já demonstraram que uma das 3 regiões mais susceptíveis para a propagação de trincas é a região de superfície interna, né? Também a região de ombro, a região de término, também é uma região muito vulnerável, né? E que ela vai apresentar uma decomposição de forças distintas dependendo do tipo de término. Por exemplo, o chanferete ele tem uma tendência na análise de elementos finitos de apresentar uma borda que apresenta uma maior, se a gente for compreender a decomposição de forças, é que ela apresenta uma maior tensão de cisalhamento, né, uma tensão de tração. No caso, por exemplo, de um ombro, de um chanfro profundo, de um ombro arredondado, ele vai apresentar uma maior tensão de compressão nessa região. E quanto maior for o alívio aqui realizado, maior será a tensão, a concentração de tensão na região de término, certo? Outra região também muito sensível à formação e propagação de trincas seria a região incisal oclusal, em que haveria, né, uma faceta de desgaste e a origem assim nessa região de crack initiations, assim também a formação de fraturas devido à fadiga. Então, no mesmo artigo, aqui é uma microscopia que foi feita. Em A, mostra o grupo controle, B, ácido hidrofluorídrico 1% 60 segundos, C, 5% e D, 60%, 10% por 60 segundos. Mas que no caso de 1%, como demonstrado num artigo publicado por Venturini e diversos outros artigos, ele não é uma concentração aceitável que promove uma força de união estável, como comparado a outras concentrações. Por exemplo, nesse outro artigo ele comparou 3,5%, 5% e 10% que apresentaram, obviamente, uma maior estabilidade de união, certo? O que acontece é que eu gostaria de mostrar um outro artigo que ele é excelente para exemplificar o comportamento e a alteração de perfil de superfície de uma cerâmica ao ser condicionada. Esse artigo ele vai mostrar duas teorias ou dois fenômenos de condicionamento. Um que seria a possibilidade de haver um arredondamento de trincas pré-existentes, seria um condicionamento, né, que traria uma proteção daquela superfície, porque ia reduzir as regiões de concentração de tensão. E um outro problema que seria um
aumento de trincas pré-existentes e formação de novas trincas. E o que a gente observa é que os protocolos utilizados, os protocolos de condicionamento, concentração e tempo de ácido hidrofluorídrico, eles foram definidos no passado como sendo dependentes e correspondentes à quantidade de matriz vítrea. Dessa forma, a gente pensaria, hipoteticamente, nesse raciocínio, que os cristais, a fase cristalina não seria condicionada. Mas a gente observa que, principalmente cristais que passam por uma cristalização como a da leucita, uma cristalização controlada, heterogênea, superficial, eles são mais susceptíveis, eles podem ser mais susceptíveis ao ácido hidrofluorídrico do que a própria glass phase, do que a própria matriz vítrea. Isso é um dado muito importante. E também a gente avalia que o disilicato de lítio, que apresenta um outro tipo de cristalização, que faz com que seja um cristal mais resistente, com uma menor disposição de sílica para formar um tetafluoreto de silício, para ser solubilizado por esse flúor, ele também pode ser condicionado, parcialmente condicionado. Então, em duas situações que a leucita ela é preferencialmente condicionada. Na situação em que há pouca quantidade de crystalline phase, né, fase cristalina, ou em situações que ela é condicionada com ácidos mais fracos. O que acontece então é que quanto maior é o cristal, maior é a falha, maior é a chance de concentração de tensão, maior é a chance de propagação da trinca, certo? Nesse caso, então, por exemplo, as cerâmicas mais friáveis, a leucita, vou dividir aqui a leucita junto com a cerâmica feldspática e vou deixar o silicato como sendo uma cerâmica mais intermediária, uma cerâmica de tenacidade um pouco aumentada aí. Então, as cerâmicas leucita e cerâmica feldspática, elas necessitam de um condicionamento muito conservador e que mesmo muito conservador, ele pode ser um condicionamento capaz de formar uma estabilidade de união e uma rugosidade superficial e um embrincamento micromecânico ideal. O que eu vi, eu vou mostrar, eu fiz uma lista de artigos que mostram exatamente isso. Né? Não é necessário um tempo maior e nem um ácido mais forte para cerâmicas altamente sensíveis com alta quantidade de glass phase, certo? Ou seja, trabalhar, por exemplo, muitas vezes com 20% por 5 segundos, no caso da feldspática, vai ter nesses trabalhos que eu vou aqui mostrar nessa lista, uma força de união por uma tensão de tração simples, ou no caso de cisalhamento, que não apresentam diferença significativa. No caso, em alguns artigos com silicato mostram que tratamentos mais conservadores eles podem promover uma força de união até maior. Tá? Então, no caso da cerâmica feldspática, sim, o ácido hidrofluorídrico é capaz de reduzir a resistência desse material? Sim, pela formação de trincas e pela profundidade de condicionamento. É complexo a gente avaliar essa questão da profundidade de condicionamento. Geralmente o que é avaliado é rugosidade superficial, CLA ou AA. Mas essas médias de rugosidade superficial, elas não são ideais, não são indicadores eficientes de perda de resistência, porque eles são uma média. E geralmente a média coloca as atipias como sendo... não considera atipias, porque essa atipia, né, essa falha grande, essa trinca de propagação de trincas, ela vai ser colocada no meio de uma rugosidade superficial ali, dentro de uma média, né? Então ela não vai ser considerada, né? Então, mas tem uma metodologia que foi utilizada pelo professor Mário de Góes da Faculdade de Piracicaba, Unicamp, que ele avaliou, vou mostrar aqui para frente, a profundidade de condicionamento, edge depth, e também a gente vai avaliar a topografia de superfície como sendo importante para a gente avaliar a perda de resistência desses materiais. Então, eu utilizo essa foto que foi feita pelo Marcelo Cavalcante, que é um fotógrafo excelente, um dos melhores do Brasil. Eu acompanho ele no canal dele do YouTube, aprendo muito com ele. Inclusive, agradeço ele por ter enviado as fotos. Mas eu gostaria de utilizar essas duas fotos para explicar por que a média de rugosidade superficial ela pode nos confundir em relação à resistência flexural. Porque muitas vezes, né, uma situação de topografia de superfície completamente distinta, como essa foto de cima, uma foto de uma montanha no Chile e uma foto de um morro
visto aqui, né, da vista chinesa lá no Rio de Janeiro, eles podem apresentar a mesma rugosidade superficial, por exemplo, se eles apresentarem uma mesma altura. Porque a rugosidade superficial em RA ela é calculada em um percurso de medição pela distância entre uma linha média a um pico e um vale. Né? Então, se esse pico e esse vale tiver a mesma distância, a mesma altura, eles vão ter uma mesma rugosidade superficial ou próxima, mesmo tendo perfil de topografia, um perfil de superfície, uma topografia de superfície completamente distinta. E a gente avalia isso nessas duas imagens. Resumidamente, o que eu gostaria de ter com condicionamento das cerâmicas, principalmente das cerâmicas friáveis, seria um condicionamento carioca, ou seja, um condicionamento suave que permite um imbricamento micromecânico aceitável e ao mesmo tempo não cria tipias e formação de trincas em que haverá nessa superfície a formação de concentrações de tensão. Certo? Uma alternativa para a utilização do caso aqui do ácido hidrofluorídrico, compreendendo que o ácido hidrofluorídrico é extremamente citotóxico, apresenta um efeito cáustico na pele, um perigo de inalação por ser extremamente volátil. A gente compreende a força desse ácido. Alguns países até proibiram o uso desse ácido devido a alguns acidentes que ocorreram, né? E até os primeiros compostos fluoretados que causavam ferimentos na pele de mineiros, né, em mineradoras ou em acidentes de trabalho na indústria, mostraram que esses, obviamente, são ácidos, o flúor, né, e o ácido hidrofluorídrico tem uma capacidade citotóxica muito grande. Então, uma alternativa que se tem é trabalhar com ácidos mais fracos ou um primer autocondicionante. Né? E no caso aqui, o que foi testado nesse artigo foi o fluorfosfato acidulado. O interessante é que ele não conseguiu alcançar a mesma força de união que o ácido hidrofluorídrico. E uma outra coisa que me chamou a atenção vejam só nesse gráfico aqui de cima, ele mostra a linha mais escura com o silano e a linha mais clara sem o silano. Aqui, dry, né, numa condição pós-condicionamento, sem ser colocado em aged conditions, né, e aqui uma situação de termociclagem, uma situação de simulação da condição de umidade oral e que mostrou que quando não foi utilizado o silano, houve uma queda drástica na força de união, ou seja, o silano ele tem uma importância grande na estabilidade de união a longo prazo. Porque o que a gente vê na silicatização e no jateamento de óxido de alumínio? É uma alteração de superfície, principalmente no óxido de alumínio, né? É uma alteração de superfície que apresenta inicialmente, na maioria dos artigos, uma força de união bem aumentada. Mas a longo prazo é necessário você ter o metaclorohexidecil de hidrogênio fosfato, o MDP. No caso da zircônia, por exemplo. Você tem que ter uma união química para a estabilidade dessa união. Então eu achei muito interessante esse artigo. Tá? Essa imagem aqui à esquerda mostra, né, a microscopia, a diferença entre o ácido hidrofluorídrico em A e B, o ácido fluorfosfato acidulado. Uma alternativa, como eu falei, é utilizar um primer de passo único autoconsonante, no caso o monobond prime. É uma alternativa que eu acho muito interessante. Né? Apesar de a gente compreender que sistemas simplificados apresentam diversas incompatibilidades, no caso principalmente do silano, que o silano em um pH abaixo de 2,7 ou até 2,7, ele é muito instável, ou seja, ele já não é nem um silano nem um silanol, ele é um siloxano já, ou seja, ele passa por um processo de self-condensation, né? De desidratação, de condensação espontânea, formação dessa ligação siloxano de forma espontânea e forma ali oligômeros, né? Essas ligações de oligômeros siloxano que vão inativar esse silano, né? Um silano incapaz de formar essa força de união. Mas eu achei interessante que, deixando essas questões de lado, esse monobond prime, eu vi isso em 3 artigos, um publicado pelo professor Mário de Góes, na Faculdade de Piracicaba, que mostrou uma hidrofobia maior de superfície. E ter uma hidrofobia após a silanização é um bom indicativo de força de formação de ligação siloxano, já que haverá uma formação de ligações e redução do número
de hidroxilas ali daquela superfície que é naturalmente, né, a superfície das cerâmicas, que é uma superfície naturalmente hidrofílica. Ou seja, comparado com o silano simplificado ou o silano, né, o silano sem, sem o MDP, esse monobond Atin Prime ele apresentou uma força de união em dois outros artigos correspondentes, no caso do disilicato de lítio, com um condicionamento de 5% por 20 segundos, e que é o que foi mostrado, né, o que foi sempre utilizado no protocolo, no caso do silicato de lítio, como sendo o protocolo ideal, né, 5% por 20 segundos. Então eu acho muito interessante esses resultados, né? Acho muito legal essa alternativa, né, já que a gente considera o ácido hidrofluorídrico, né, um ácido extremamente citotóxico. Outra alternativa também é utilizar o bicarbonato de sódio para estabilizar resíduos acídicos, né? Resíduos estes que podem ser ácidos, como por exemplo alguns sais formados pelo tetrafluoreto de silício, hexafluoreto de silício, que são ácidos, até os ácidos que são subprodutos da lavagem com ácido fosfórico, eles geralmente são solúveis em água. O que acontece então é que a proposta tanto do neutralizing powder da Ivoclar Vivadente quanto do bicarbonato de sódio seria alcalinizar essa estrutura, seria então inibir esse resíduo acídico, que iria então formar uma ligação com a amina terciária, formando uma reação ácido-básico que é prejudicial para a conversão monomérica, né? Uma redução de conversão superficial monomérica ali naquela região. O que acontece é que, no artigo que até que eu vou mostrar aqui para frente, acredito que eu coloquei esse artigo, é que essas formas, essa nova etapa que torna o procedimento ainda mais complexo, né, e mais demorado. Eu acho que cada passo que é acrescentado nesse protocolo é mais um passo para erro, né? Ele não apresentou aumento de força de união e em um outro artigo ele mostrou redução da força de união. Tá? Então eu não vejo, talvez seja por uma ignorância minha, né? É uma falta de leitura de artigos que mostrem o contrário, mas eu não vi uma maior efetividade desses materiais a ponto deles serem introduzidos e colocados como dentro de um protocolo de cimentação, certo? E nesse trabalho eles mostraram que a lavagem com ácido fosfórico não teve significância estatística em relação ao aumento de força de união, nem o bicarbonato de sódio, a imersão em bicarbonato de sódio, né? 50 gramas misturado a 250 ml de água destilada, não houve uma diferença, certo? E também mostrou que a concentração geralmente ela tem uma relevância maior do que o próprio tempo de condicionamento. Mas o tempo de condicionamento ele vai variar muito também a rugosidade superficial, sabe? Tem uma variação de rugosidade superficial muito grande às vezes quando a gente avalia, a gente não, né? Quando eles avaliam a rugosidade superficial. Então, em relação à forma de processamento, a forma mais antiga utilizada no caso da cerâmica feldspática, e é a forma que hoje é mais utilizada e tem uma função extremamente importante devido à estratificação, é a condensação pó-líquido, é a estratificação pó-líquido. Essa função de cobertura e de estratificação final que consegue, então, alcançar um maior número de caracterizações, né? Já que ela passa por um processo de sinterização, né, de condensação e união dessas partículas. Então é um processo que ele tende a gerar um menor número de interfaces e falhas dentro desse corpo que foi sinterizado, certo? E por permitir um grande número de massas distintas de cerâmicas, de opacos, modificadores de dentina, efeitos de esmalte, ele vai aceitar então uma maior mimetização à estrutura dentária natural. Sem sombra de dúvida, então, a aplicação pó e líquido da cerâmica à base de fluorapatita e a cerâmica feldspática, elas são a forma hoje que é possível alcançar uma maior mimetização dos dentes adjacentes, né? Um melhor resultado estético, principalmente se tratando de casos unitários. O
que acontece é que muitas vezes é possível se alcançar um resultado muito interessante com somente a maquiagem, no caso, por exemplo, do silicato de lítio, da leucita, um stain, né, a maquiagem, que pode ser uma maquiagem interna ou externa. A interna, geralmente, ela é mais complexa, porque ela vai depender, então, de uma habilidade maior e ela não vai aceitar reparos, né? Uma maquiagem externa, ela já vai ser mais fácil. Então, se a gente comparar a maquiagem com a estratificação, há uma grande diferença, porque a estratificação, você estratifica não com as cores resultantes após as 3 queimas, a técnica das 3 queimas, porque o pó ele vai obviamente mudar as características ópticas. Já a maquiagem não, você já tem uma noção de cor, né? O opalescente, o azulado, o âmbar, isso já facilita esse processo. Então é um processo que vai necessitar não vai necessitar de tanta habilidade manual do técnico em prótese. Então uma alternativa que geralmente é mais barata. Outra alternativa que se tem também seria uma cerâmica somente polida, no caso, por exemplo, da leucita, né? Que também seria menos dependente ainda do técnico em prótese, mas você vai utilizar essa alternativa quando você tem uma cerâmica de baixa abrasividade e uma cerâmica que, no caso, o cristal de leucita, ele em média tem um cristal de 1 micrômetro, então é um cristal que, dependendo da organização desse cristal, logicamente que em alguns casos a leucita tem uma abrasividade mais alta do que o de silicato, porque tem a formação dos clusters, né? Mas geralmente é um cristal menor, um cristal menos abrasivo. Né? Então, nesses casos em que não é necessário um glaze, pode ser feito também uma cerâmica só polida, mas isso seria, por exemplo, um dente mais simples, um dente tipo A, né? Um dente que não é um dente mais uniforme, que não apresenta um mapa cromático tão diversificado. Né? E também não vai necessitar de um glaze que pode ser trabalhado junto com a pasta, com a maquiagem, né? Uma técnica de 3 queimas, por exemplo, que ela é necessária, certo? Também estão no mercado os blocos. Os blocos CAD-CAM, eles geralmente em todas as cerâmicas, né? Existem alguns estudos que mostram uma variação, por exemplo, do silicato press, porque ele tem uma organização ordenada em uma direção que concede a ele uma maior resistência, mas geralmente os blocos que são sintetizados e polimerizados industrialmente, eles têm uma maior eficiência de produção, ou seja, eles apresentam menos bolha e podem, no caso da Vitamark 2, apresentar uma fase de sanidina cúbica, uma fase do feldspato mineral que concede a essa cerâmica maior resistência, né? Há estudos mostrando aí entre 135 a 180 megapascal, uma resistência muito interessante e que no caso do Trilux A-Forte, por exemplo, ele pode ser utilizado em blocos mais longos para prótese fixa, por exemplo, e que pode ser trabalhado também no caso do Trilux como uma estrutura de cobertura, no sistema CAD-ON, né, quando você cimenta a cerâmica por cima da infraestrutura. Você pode cimentar isso clinicamente. E aí você vai trabalhar com a opacidade do cimento para conseguir alcançar o resultado ideal, com pastas try-in que vão ser selecionadas juntamente com o paciente para chegar nesse resultado de forma mais previsível. Né? Existe também a possibilidade, porque geralmente quando é feita a prova seca e a prova úmida, há uma redução do valor dessa cerâmica, devido à diferença de índice de refração do ar e dos materiais cerâmicos e poliméricos. Isso faz com que haja um acinzentamento da peça. Então, existem duas formas de se trabalhar em relação ao técnico em prótese. A primeira é você trabalhar com um técnico, que você tem uma grande sintonia de trabalho com esse técnico em prótese, desse ceramista, que você vai trabalhar com um ponto de valor a mais essa restauração, para quando você cimentar, você vai cimentar necessariamente com cimento translúcido, ou trabalhar com a cor de seleção, de cor, e trabalhar com cimentos mais opacos, que vão participar dentro desse processo, geralmente numa espessura de 0,7 milímetros. A partir de 0,7 milímetros, por exemplo, até a modificação de cor causada pela amina terciária e pelo canforoquinona, que geralmente
ocorre, é muito criticada, ela pode não ser mais percebida. Então, muitas vezes, né, existe essa discussão em relação aos cimentos amina free ou cimentos com fotoiniciadores Norris tipo 1, né, que são fotoiniciadores de autonomia de formação de radicais livres. Muitas vezes uma maior espessura é preferível você trabalhar com um sistema iniciador que é mais confiável, que eu confio muito, que é a canforoquinona, sabendo que dentro dessa espessura o cimento não vai ser capaz de alterar a cor final da restauração, certo? Existem também os blocos, como o bloco Vita Real Life, que ele é muito interessante porque ele vai ter um gradiente de opacidade e translucidez que tenta mimetizar a estrutura da dentina. Então, no computador vai ser selecionada a área de desgaste do bloco para conseguir, né, ser na região anterior ou posterior, para conseguir fazer uma estratificação ali em bloco, né? Não, acredito que não posso chamar dessa forma, não é uma estratificação, mas é um bloco já que tem esse gradiente de saturação e opacidade, translucidez, certo? Outra forma também com a prensagem isostática, menos utilizada, mas é possível também. Acredito que hoje, para ser utilizado pela técnica da prensagem, seria melhor trabalhar com a cerâmica à base, no caso do silicato de lítio, porque ele apresenta uma resistência maior, uma menor edge shipping, né, e marginal shipping, né, marginal cracks, né, fraturas ali de margens resultantes de fratura e lascamento durante a usinagem, e que as cerâmicas mais friáveis como a feldspática, elas são realmente mais sensíveis, né, a esses processos de usinagem, a linha de término de onlays e inlays, principalmente, tem um lascamento maior. Então, no caso das prensadas, seria, no caso do IMEX ou do silicato de lítio, ele vai ter uma resistência maior realmente. Então, ele deve ser assim utilizado, no caso que uma grande vantagem da cerâmica feldspática é a própria estratificação, certo? Essa forma de estratificação. Então, no caso da EX3, né, para aplicação de refratário e sobre metal, né, o pó cerâmico, a CZR para estruturas de zircônia, a VM9 para zircônia e também compatível com o Vitablox, né, o VM7 no caso do enceralúmina, de zircônia, e a VM13 para ligas áuricas, certo? Cada cerâmica ela vai ter uma quantidade diferente de íons alcalinos e de uma fase de leucita que vai alterar o coeficiente de expansão térmica linear. Porque o coeficiente de expansão térmica linear, ele, quando ele era trabalhado para metalocerâmicas, num período em que se discutia a união química com óxidos metálicos, uma alternativa que se tinha era trabalhar com o contrário que hoje é utilizado. Trabalhar com uma estrutura de cobertura que tivesse um coeficiente maior. Durante o resfriamento, ela faria uma força tangencial ali, uma força de abraçamento a essa estrutura metálica, e isso seria então uma alternativa de aumento de união entre estruturas de cobertura e infraestrutura. O que acontece é que isso pode fragilizar a cerâmica, mas essa diferença geralmente ela vai ser de 0,5, né? Que é uma diferença pequena e que é aceitável. Se essa diferença subir para 1,7 de coeficiente de expansão térmica entre estrutura e cobertura, o que acontece são problemas. É a formação de... tem um estudo que mostrou que há uma formação de uma tensão de 180 a 280 megapascal, que, se tratando de uma cerâmica feldspática altamente friável e muito pouco resistente às tensões de tração, é um problema grave, né? E nesses estudos de análise de elementos finitos, eles demonstram, então, essa tensão de tração sendo ali formada quando esse abraçamento a essa tensão tangencial inversa ao que a gente tem hoje. Então, atualmente, o que a gente busca é ter uma infraestrutura que ela vai ter um coeficiente de expansão térmica linear de contração térmica maior do que a estrutura de cobertura. E eu vou explicar aqui por quê. Eu só peço que vocês vejam essa imagem aqui à esquerda, está escrito aqui metal, estão vendo? Eu quero que vocês considerem essa faixa escura como sendo uma infraestrutura cerâmica, zircônia ou silicato de lítio, no caso a zircônia, tá? No caso a zircônia. Então, o que acontece é que quando
o módulo de elasticidade da estrutura de cobertura ele é maior durante a fase de resfriamento, vejam aqui, ele vai contrair mais. Ele vai colocar, então, a infraestrutura em um estado compressivo. Mas eu não quero que minha infraestrutura esteja em um estado compressivo. Por quê? Porque ela já é muito resistente. O que eu quero que esteja em um estado compressivo é a cerâmica feldspática, a cerâmica de cobertura, porque ela vai estar, nesse caso aqui então, como eu disse inicialmente com as metalocerâmicas, é que ela estaria em uma tensão de tração, e elas são muito pouco resistentes à tensão de tração. Muito pouco resistentes à tensão de tração. Então, quando a gente fala em um estado pré-compressivo, ele é um estado contrário, ou seja, a infraestrutura vai contrair mais durante o resfriamento e vai colocar a cerâmica feldspática aqui em branco em um estado pré-compressivo e não de tração. O inverso vai acontecer. Mas como a zircônia é extremamente resistente, né, muito mais resistente do que a cerâmica feldspática, não tem problema a gente colocá-la em uma tensão tangencial, uma tensão radial, ou uma tensão de cisalhamento, que também é chamada na literatura, de tração, porque ela já é uma cerâmica altamente resistente. Então aqui mostra as falhas, nessa imagem aqui do meio, as falhas relacionadas a esse tipo de relação de tensões induzidas termicamente. Aqui em B mostra como seria se ela fosse, então, uma cerâmica que tivesse o mesmo coeficiente de expansão térmica linear da infraestrutura. Certo? Então, em algumas imagens esquemáticas de análise de elementos finitos, mostram muito bem isso. Eu acho muito interessante porque eles vão mostrar aqui, nesse caso, A, que é o contrário do que a gente objetiva, o contrário do que a gente quer com a cerâmica, vai ter o quê? Uma tensão de tração circunferencial, tangencial, né? E uma tensão compressiva devido à contração. Então você vai ter, numa mesma estrutura, uma tensão compressiva e uma tensão de tração. Mas geralmente o que ocorre é um aumento da tensão de tração ali existente. E o que vai acontecer é principalmente na região axial, axiopulpar, nessa região um pouco distante da região de detador, de contato com cúspide afilada, que vai formar fraturas e que essas superfícies vão ser mais susceptíveis à propagação de trincas. Não é? Aqui no caso C, é o contrário, é uma tensão compressiva, quando foi exagerada essa diferença, é uma tensão compressiva tangencial, circunferencial, e que ela, nesse caso, ela é uma tensão protetora, porque ela vai inibir a tensão de tração. Então, nesse caso, por que essa é uma estratégia de aumento da resistência da cerâmica? Porque se essa cerâmica tiver em um estado pré-compressivo, será necessário uma maior quantidade de tensão de tração para corromper essa tensão compressiva e para criar uma fratura. Então, por isso que essas cerâmicas, no estado pré-compressivo, apresentam-se como uma cerâmica de maior resistência. Isso já foi estudado em relação ao glaze, a pasta de glaze, mas isso é muito menos evidente, já que é uma estrutura, né, de 50 micrômetros, né, o glaze, ou a pasta de glaze com a pasta com a maquiagem, né, com stain, vai ter suas diferenças, mas geralmente essa diferença de coeficiente de expansão térmica vai ser problemática para o glaze e não para a cerâmica. Mas então esse estado pré-compressivo ele é muito interessante quando a gente discute a relação da cerâmica feldspática com a cerâmica, com a zircônia, densamente sinterizada. Né? Então aqui é um caso feito pelo Nicolas Serafim, da Oral Studio, um excelente ceramista, que eu agradeço a ele pelas fotos e pela disponibilidade em me ajudar aí para discutir esses assuntos. Né? Então ele vai mostrar aqui uma cerâmica feldspática aplicada por pó e líquido, no caso aqui uma overlay sem uma infraestrutura, e que ele demonstra então essa aparência, esse perfil opaco, poroso, que ocorre antes da fase de queima. Passando pelo processo de queima, sintetização. Sintetização significa união de partículas em um corpo único, coeso, né, com a redução de porosidades, e é aí que é muito importante o estado de redução de pressão atmosférica a vácuo, porque ele vai reduzir a temperatura necessária para a fusão,
já que ele não vai ter essa redução da pressão atmosférica. E também o interessante, isso é muito importante no caso do silicato de lítio para promover uma prensagem adequada, por exemplo. A prensagem, porque tem outras formas alternativas de se prensar o silicato de lítio com um forno de anéis, prensas alternativas, prensas separadas de um forno. Então, esse processo de sintetização vai fazer com que a cerâmica feldspática passe, né, para uma estrutura de maior translucidez, né, mostrando as características que se busca, né, de cor, saturação, translucidez, matiz, e aqui nesse caso com o ajuste oclusal, ajuste dos pontos de contato, e agora com o glaze, né, depois de polimento, pré-polimento, polimento e glaze, né, a cerâmica vai apresentar um maior brilho, né? Então essa estratificação, essa restauração não foi uma restauração para coroa total, não é uma coroa total. Mas no caso da coroa total, na região posterior com um coping ali de 0,5 mm, anterior com 0,4 mm, seria necessário ainda ter um espaço, né, uma profundidade de desgaste que permitiria uma estratificação com opaco, dentina, efeitos de esmalte, em 1,5 mm mais 0,5 mm com uma finalidade de aplicação de um translúcido, um esmalte, um opalescente no caso, certo? E o glaze, para os que não sabem, o glaze ele pode ser feito de duas maneiras. Na verdade, o glaze é uma estratégia de aumentar o brilho, reduzir a rugosidade superficial, aumentar a resistência da cerâmica na medida em que ele vai reduzindo a rugosidade superficial, ele vai também inativar ou estabilizar essas trincas formadas, formando uma ligação, né, durante a temperatura de fusão, né, de uma superfície mais lisa com menor quantidade de regiões de tensão, de concentração de tensão, que é o grande problema dessas cerâmicas friáveis, no caso. Então esse glaze ele pode ser utilizado de duas formas. Um glaze natural, também, né, compreendido como um autoglaze, um glaze que na verdade é um tratamento térmico em uma temperatura abaixo da temperatura de fusão desse material, para que não haja deformação de borda, incisal, de regiões mais afiladas da restauração no forno. E também, por exemplo, na estabilidade marginal, no mantenimento da integridade marginal. Ou também pode ser um glaze aditivo, uma pasta de glaze, que é uma cerâmica de baixo conteúdo de fase cristalina, uma cerâmica que tem uma temperatura de baixa de fusão menor do que a cerâmica, exatamente por isso que eu falei. Certo? Geralmente a cerâmica feldspática ela é tratada dentro da literatura como uma cerâmica de baixa abrasividade. Por quê? Porque ela vai apresentar alguns fatores que são indicadores de baixa abrasividade. Quais são eles? Baixo módulo de elasticidade, baixa dureza Vickers, baixa quantidade de cristais e cristais pequenos e que não têm formas afiladas. E que não apresentam uma organização heterogênea, formação de clusters, aglomerados. Isso é um problema. Né? Ela tem uma disposição mais homogênea desses cristais, que no caso seria principalmente o cristal de leucita, né? Ou sanidina, ou outros cristais. Mas existe na literatura ainda, em casos em que não há nessa cerâmica um fator limitante de crescimento do cristal de leucita, existe uma cerâmica feldspática de alta abrasividade, porque o cristal de leucita ele chegou no tamanho de 9 micrômetros, ou seja, um cristal enorme. Um cristal que esse cristal maior ele vai desenvolver dois processos importantes. O cristal maior dois processos que eu digo danosos, problemáticos. Primeiro é o aumento do processo de microcutting e esfoliação de cristais, remoção daqueles cristais. O que isso vai gerar? Isso vai gerar uma superfície que vai formar aqueles buracos em que esse cristal estava contido, e essa cavidade formada ele vai ser tanto uma região de concentração de tensão quanto uma região de abrasividade. Certo? Outro problema relacionado a isso seria a formação de um processo de uma abrasividade three body wear, né? não só abrasividade de 2 corpos, mas abrasividade de three body wear, 3 corpos presentes naquela abrasividade, naqueles movimentos oclusais de desgaste.
certo? Mas a cerâmica feldspática, as cerâmicas que apresentam cristais menores, de menor modularidade, elas tendem a ser menos abrasivas e tendem também a ser menos capazes de promover fraturas catastróficas, principalmente aos dentes antagonistas, já que elas têm uma tendência de fratura preferível ao esmalte antagonista, no caso, certo? Agora, o glaze, em alguns casos, ele pode aumentar a abrasividade, como na literatura, tem um estudo que mostra a zircônia, quando compara a abrasividade com ou sem glaze, você tem um aumento da abrasividade. Claro que esses conceitos que a gente cria, eles devem ser embasados não só em um artigo, mas o que eu quero dizer aqui é que existem, dentro da literatura, dados opostos a essa compreensão de abrasividade. Então, existe uma teoria, a partir dessa compreensão dessa abrasividade da zircônia, que diz que a zircônia, por passar por um processo de mudança de fase, que é uma grande vantagem que a zircônia tem, essa capacidade de mudança de fase, ou uma desvantagem também, é que superficialmente há uma mudança de fase para uma fase cristalina monoclínica, que é menos resistente. Sendo menos resistente, ela seria, teoricamente, menos abrasiva ao dente antagonista. Mas o que a gente tem que compreender é em qual nível existe essa mudança de fase. Em, por exemplo, uma situação de simulação do ambiente oral. Ou seja, você tem ali estudos mostrando o low temperature degradation, o crescimento subcrítico de trincas, esses dois processos que ocorrem devido a uma interação de íons e cátions ali na superfície aquosa, na substância aquosa, que vai alterar umas ligações da zircônia e vai fazer com que ela passe para uma outra fase cristalina. Isso vai acontecer com quartzo também, E também tem um artigo muito interessante do professor Paulo César, publicado na Dental Materials, falando desse processo de crescimento subcrítico de trinca, falando também da leucita, certo? Mas esses processos de transformação de fases vão ocorrer com o jeteamento, com óxido de alumínio. Tem um outro artigo na Dental Materials também que mostrou que 0,45 micrômetros não é um tamanho de partícula de óxido de alumínio capaz de alterar aquela superfície. Então, o que a gente tem que compreender é quando, em que nível que há essa mudança de fase que vai reduzir a abrasividade. Então, nessa teoria, tendo ali uma fase menos resistente superficialmente, haveria uma menor abrasividade ao dente antagonista. Mas o que eu compreendo é que sim, a zircônia, por apresentar uma altíssima modularidade, uma alta tenacidade à fratura e também uma alta dureza Vickers, ela vai apresentar então uma alta abrasividade ao dente antagonista e que isso deve ser avaliado em relação ao tipo de material que estará ali opondo a esta restauração nesses movimentos oclusais. Então, essa é uma área grande de pesquisa, muitos artigos avaliam então essa mudança de fase aí da zircônia, utilizando autoclave, com a termociclagem ou até a aplicação de carga, simulação toothbrush, simulação de escovação e abrasividade, two body wear, three body wear, etc. Mas uma questão muito importante que é discutida em relação às 3 cerâmicas indicadas para a região principalmente anterior, as principais, que seria a feldspática, a leucita e o silicato, é em relação à cimentação. Principalmente com preparos minimamente invasivos, a 0,5, 7, 0,7 milímetros, há uma discussão em relação à seleção de cimento e seleção do tipo de fotoiniciador. E seleção do fotoiniciador do adesivo e do cimento. No caso do adesivo, a canforoquinona ela é um iniciador muito eficiente. A canforoquinona ela é tratada e nós temos uma grande experiência com ela na odontologia, diversos materiais, ela tem uma grande eficiência. O problema é que por ser um fotoiniciador Norris tipo 2, ela vai necessitar ali da amina. Ela não passa por um processo de clivagem autônomo, ou seja, ela precisa da amina terciária para formar o radical livre. O que acontece aí são 3 problemas. Um problema é que a canforoquinona, isso não é exatamente um problema, mas a canforoquinona ela tem mostrado um melhor comportamento em um adesivo
em uma fase hidrofóbica, como metacrilatos hidrofóbicos. Ela tem uma eficiência de conversão monomérica maior em uma fase hidrofóbica. Isso é um problema que se encontra, então, em adesivos simplificados, universais, que você tem que ter uma fase hidrofílica, tanto em relação a metacrilatos de maior hidrofilia, quanto em relação a maior quantidade de solvente, para uma interação de maior afinidade com a dentina, ereção das fibrilas colágenas colabadas, etc. Outro problema em relação a esses adesivos universais é que a canforoquinona, principalmente a amina terciária é uma molécula muito instável, ela vai ter ali uma base, ela vai ter ali 2 elétronzinhos para compartilhar com o ácido que estaria, né, no adesivo autocondicionante, o ácido autocondicionante. Então, existe aí um processo de formação de uma reação ácido-base que reduz a conversão monomérica, tanto de cimento, relação cimento-adesivo, interface cimento-adesivo, quanto do próprio material. Esse é um problema que realmente ocorre. Então, por isso que foram desenvolvidos sistemas suaves e ultra suaves autocondicionantes, para permitir uma maior compatibilidade e impedir essa reação ácido-base que acontece. Outro problema em relação a isso seria em relação ao cimento e um adesivo autocondicionante, que eles fariam essa reação entre si, essa reação prejudicial. Então, o que acontece é a indicação de se utilizar um cimento com um adesivo que seja um adesivo simplificado da mesma marca, que vão apresentar ali um co-iniciador, o peróxido de benzoíla, o saldo-sulfinato de sódio, que vão ali permitir uma maior polimerização daquele cimento. Mas não são todas as marcas que têm esse sistema de copolimerização, né? Mas tem, por exemplo, né, no caso do e também ele vai reduzir o processo de photobleaching, que é um processo que, com a maior nível de polimerização da canforoquinona, há uma inativação do cromóforo ali e vai haver um desenvolvimento do subproduto incolor. Né? Então, há 2 processos aí. Um processo de reação ácido-base, de inativação, e um processo também de mudança de cor inicial. Tá? Agora, problemas relacionados também à cor. Existem 2 principais. 3, né? Eu falei do photobleaching, em casos de baixa conversão monomérica. Um outro problema, já que a canforoquinona, ela naturalmente tem uma cor alaranjada, amarelada. E a amina terciária passa por um processo de oxidação ao longo do tempo e uma mudança de cor, um amarelamento ao longo do tempo. Então você tem aí um problema inicial, ou seja, resinas e adesivos que têm canforoquinona. Se tem muita canforoquinona para aumentar a conversão monomérica, você tem que ter muito pigmento para mascarar a canforoquinona. Para você produzir, então, isso é um problema para a produção de cimentos muito translúcidos e mais claros, de valores mais altos, de baixa saturação, é exatamente isso. Porque eles vão precisar de um processo, eles vão precisar de pigmentos para mascarar essa canforoquinona. O problema é que esses pigmentos, eles vão reduzir a passagem de luz. Então também acabam reduzindo a polimerização. Certo? O que acontece que uma alternativa a isso é utilizar fotoiniciadores tipo 1, NORS tipo 1, ou no caso aqui eu mostro aqui esses 2 artigos com TPO, que vão então ser uma alternativa de se produzir um adesivo que vai ter aquela eficiência de polimerização da canforoquinona, que é muito aceitável, que é muito confiável, e ao mesmo tempo será possível uma redução do processo de photobleaching e um processo de alteração de cor ao longo do tempo. Foi lançado também no mercado um sistema, os sistemas chamados amina free, que não contém amina. O que acontece é que, inclusive esses artigos que eu aqui estou mostrando, e outros artigos, inclusive um outro artigo publicado por Newman, é um artigo bem legal que mostra diversos fotoiniciadores, Newman, mas que ele compara a eficiência de polimerização e os processos de polimerização desses iniciadores, e a canforoquinona, sim, ela é um dos mais eficientes quando comparados com esses outros fotoiniciadores, o Ivocerin, Lucirin, Irgacur, TPO, que então vão ser mais claros, mas consequentemente podem ser considerados às vezes mais reativos. Então, para concluir, né,
eu compreendo que se houver uma dúvida em relação à possibilidade de fotoativação, de se trabalhar com o sistema simplesmente foto, abaixo de 1 milímetro, por exemplo, se você tiver alguma dúvida em relação ao nível de polinização, acredito que é preferível se trabalhar com um sistema que é um sistema mais confiável que o sistema de canforoquinona. Ou seja, um adesivo não amina-free, um cimento não amina-free, que contém amina, já que dependendo da espessura e opacidade desse material, geralmente acima de 0,7 milímetros, essa mudança de coloração devido à canforoquinona e à amina terciária, ela passa a não ser evidente. Ou seja, até quando você quer evitar um problema que pode causar um outro problema, que é a subpolimerização, no caso, certo? Então, é por isso que muitas vezes os sistemas book fill, resinas book fill, apresentam sistemas alternativos. Porque se você tem muita canforoquinona, primeiro que você tem que aumentar os pigmentos para mascarar a canforoquinona, que também absorvem luz, também reduzem a polimerização. Segundo também, que se você tem muita canforoquinona, ou outros sistemas, uma quantidade muito grande, isso vai superficialmente formar um processo semelhante a um filtro UV. Essa canforoquinona vai ser superficialmente muito reativa, vai polimerizar bem, formando um processo que tem um professor americano que chama de candy composite, crunchy in the outside and chewy in the inside, ou seja, dentro uma resina subpolimerizada, baixa conversão monomérica, mas que superficialmente tem essa casca bem polimerizada, porque tem uma grande quantidade de canforoquinona que vai impedir a penetração dessa luz. No caso, a luz azul tem uma capacidade de penetração maior do que a luz violeta. Que a luz violeta, no caso, que vai ativar principalmente os sistemas iniciadores Norris tipo 1, ok? Certo? Então, mas tem uma outra teoria que eu vou colocar não de forma afirmativa, mas só de sugestiva, que é uma teoria que eu achei muito interessante, que eles mostraram no trabalho que quando você tem essa, né, com essa brincadeira que eu fiz da Candy Composite, quando você tem uma superfície polimerizada e uma superfície abaixo subpolimerizada, o que acontece é que a maior polimerização dessa superfície faz com que o índice de refração da resina se aproxime ao índice de refração do ar, 1,5, aproxime, e haja menos refração e haja aumento da capacidade de penetração dessa luz. Vejam só que interessante. Né? Então, mas eu não tenho um artigo que mostre realmente aqui para vocês um aumento de conversão monomérica para isso, mas isso é uma teoria que eu achei muito interessante. A gente conclui, então, que um fotopolimerizador polywave não necessariamente é melhor do que um polywave, do que um monowave, desculpe. Porque isso vai depender do sistema fotoiniciador. Se você trabalhar com um sistema no seu consultório, se você tem um número de procedimentos clínicos com esses metacrilatos reduzido, trabalha só com o sistema canforoquinona, por exemplo, se você trabalha com o monowave, você está dentro do comprimento de onda para canforoquinona. Então, você consegue uma conversão monomérica comparável à conversão monomérica de um polywave, que pode ser um foto mais caro, e que vai ser compatível com outros sistemas. Então, não necessariamente ele é maior. Né? Deve-se avaliar a irradiância também, né, desse fotopolimerizador. Então, foi isso. Né? Essa foi a primeira parte dessa série de vídeos. Serão 4 vídeos que eu vou dividir. Essa primeira foi para a discussão sobre a cerâmica feldspática. O próximo vídeo sobre leucita de silicato. E depois sobre zircônia, cerâmica de matriz resinosa e, por último, falar sobre os processos de falha e de tensões induzidas termicamente causadas no processo de confecção dos sistemas multicamadas, os bilaminados. Tá? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês.